Se você clicou nesse vídeo, é que você resolveu entrar num recinto perigoso. Você resolveu aumentar o nível de conhecimento seu com relação a limites, porque esse tipo de limite aqui não é nada trivial, muito pelo contrário, é um limite muito complicado da gente achar o resultado. Já vou dando um spoiler para vocês. Isso aqui, para quem quiser tentar achar por aí, né, o resultado por conta própria antes de começar o vídeo, antes de começar a nossa aula, isso aqui dá 1, beleza? Então o resultado dessa bodega toda é 1. E agora o interessante é que eu vou mostrar para vocês o porquê e como raios essa porcaria aqui resulta em 1. Então vamos lá. A gente tem um limite aqui de uma função, que é uma função que é um produto, né? A gente está multiplicando o 2x por essa outra bodega aqui. E o que isso quer dizer? Quando a gente tem limites, se você lembra comigo, a gente tem algumas propriedades dos limites. Uma dessas propriedades fala que o produto de duas funções, o limite do produto de duas funções é o produto dos limites de cada uma das funções. O que isso significa? Vamos supor que eu tenho uma função f, quando o número x tende a A, eu estou montando uma função f e uma função g que estão sendo multiplicadas. Esse limite aqui é a mesma coisa que o limite de quando o x vai tender a A da primeira função, multiplicado pelo limite de quando o x vai tender a A da segunda função. Beleza? É isso aqui que essa propriedade quer dizer para a gente. Só que olha que situação interessante que a gente tem aqui em cima. A primeira função nossa é o 2x e a outra é essa coisa monstruosa e bizarra aqui, né? Então vamos lá, vamos aplicar essa propriedade para a gente conseguir ir resolvendo esse bodega aqui. Vamos lá então. Isso aqui vai ser igual ao quê? Isso aqui vai ser igual, portanto, ao limite de quando o x tende ao infinito de 2x multiplicado pelo limite de quando o x vai tender para mim ao infinito dessa coisa louca aqui dentro, que é raiz de x quadrado mais 1 menos x. Beleza? Então tá bom. Agora como que a gente vai prosseguir aqui? Primeira coisa interessante. O limite aqui, no caso, eu tenho uma multiplicação de novo, né? Eu tenho uma multiplicação de duas funções aqui. Primeiro que eu tenho uma constante que é 2, multiplicando a minha variável que é x. Casos como esse aqui, em que eu tenho uma constante multiplicando uma variável, eu posso pegar essa constante, colocar aqui para frente do limite. E você vai ver que, na realidade, se eu fosse fazer pela propriedade do produto, eu desmembraria isso aqui, em limite quando x tende ao infinito de 2, multiplicado pelo limite quando x tende ao infinito de x. Só que o limite quando x tende ao infinito de 2 é o próprio 2, né? Independente do valor de x, então ele é uma função constante, seu valor não se altera. Então eu posso, entre aspas, chutar aquele número 2, aquela constante, para frente. Então eu teria 2 limite de quando x tende ao infinito dx, multiplicado por esse outro trem aqui. Ó. Eu vou copiar esse negócio porque ninguém merece, né? Vamos ser sinceros. Ninguém merece ter que ficar escrevendo esse trem toda hora, né? Então tá bom. Agora eu tenho duas vezes essas duas coisas aqui. O que eu vou fazer? Qual que vai ser a estratégia que eu vou usar para resolver isso aqui? Você lembra de um negócio interessante quando a gente fala de álgebra? Álgebra bem elementar, que são os produtos notáveis. Você lembra comigo o seguinte, ó, que a quadrado menos b quadrado, isso aqui é a mesma coisa que a mais b vezes a menos b? O porquê que isso aqui é verdadeiro é óbvio. Se eu aplicar uma propriedade distributiva, eu vou voltar nisso aqui. Mas esse tipo de padrão é interessante. Por quê? Porque aqui, ó, se você concorda comigo, eu tenho um determinado A, que é essa raiz zona muito louca. E o meu B é esse X aqui. Eu tenho A menos B. Seria muito interessante que eu tivesse um A mais B aqui, não seria? Que eu multiplicasse todo esse trem aqui por um A mais B. Por quê? Porque aí eu poderia aplicar esses produtos notáveis e a gente sabe que a raiz de alguma coisa ao quadrado é essa coisa que está dentro, né? Pô, então vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso. De maneira técnica, na realidade, o que a gente vai fazer aqui, a gente vai estar aplicando o conjugado de um número. A gente vai estar multiplicando por uma fração em que o seu denominador e o numerador são o conjugado disso aqui. Mas não vamos entrar em termos muito técnicos aqui, não. Vamos só olhar o raciocínio do que vai acontecer aqui de fato. Esses limites aqui do começo, ó, a gente vai manter iguais. Só que esse outro a gente vai mudar, porque a gente vai mudar essa função aqui, ó. Essa função agora, você há de concordar comigo, ela é a mesma coisa que raiz de x quadrado mais 1 menos x, multiplicado pelo quê? Como eu disse ali em cima, que o meu a é essa raiz muito louca aqui, e o meu b é esse x, e eu tenho menos, para eu conseguir aplicar esse produto notável, eu preciso ter mais, né? Então eu vou repetir a raiz que eu tenho, x quadrado mais 1, ao invés de menos, eu vou colocar um mais, x,
Só que eu não posso fazer isso, porque isso alteraria a função original. Então, para não alterar a minha função original, eu vou dividir toda essa bodega por isso aqui que eu acabei de multiplicar. Porque essas coisas aqui, ó, quando eu pego e divido isso por isso, esse resultado só pode dar 1, né? Então, eu não alterei o valor original da minha função, mas eu fiz algo para aplicar um produto notável conhecido que pode nos facilitar. Então, vamos continuar aqui então. Eu tenho então 2 vezes o limite da função x, quando x tende ao infinito, multiplicado pelo esse limite aqui. Aqui em cima, eu tenho a clássica situação da diferença de 2 quadrados, esse produto notável. Vamos lá então. Então, eu tenho que pegar o primeiro, que é esse termo aqui, elevar ao quadrado. Então, a raiz de alguma coisa ao quadrado vai dar esta própria coisa, né? Então, eu tenho ali o que estava ali dentro, que é x quadrado mais 1, menos, porque aqui na fórmula a gente tem um menos, o outro, que no caso o nosso b é o x, né? Que é x, então, ao quadrado. Tudo isso vai ser dividido a esse negócio outro que a gente colocou ali, ó, que era esse raiz de x quadrado mais 1 mais x, tá bom? Por que isso aqui é legal? Porque olha aqui, ó, x quadrado menos x quadrado morre, né? Vai dar zero. E a gente vai sobrar, então, que isso aqui é a mesma coisa aqui, 2 vezes o limite de quando x vai tender ao infinito da função x, né? Multiplicado pelo limite de quando x tende ao infinito, daquilo ali em cima que sobrou, que é 1, dividido por essa bodegona aqui, que é raiz de x quadrado mais 1, somado com x. Tá, agora o negócio começa a ficar interessante. Porque lembra que eu te falei daquela propriedade dos limites, que é o limite da multiplicação é a multiplicação dos limites? Aqui eu tenho uma multiplicação dos limites. Então eu posso voltar para o limite da multiplicação. Vamos fazer isso aqui agora, então. Eu vou ter, então, o 2, que é uma constante na frente, multiplicado agora pelo limite de quando o x vai tender ao infinito do que? Aqui, muito importante, x vezes 1 vai dar x. Então, eu vou ter x aqui em cima, dividido por aquela bodegona que eu tenho ali embaixo. Então, tá aqui essa bodegona de novo. Beleza? Agora que vem o pulo do gato dessa questão aqui. Por quê? Você concorda comigo que... Vamos supor que eu tenho uma fração aqui, ó. Eu tenho 3 sétimos. Concorda comigo que se eu dividir aqui embaixo por 7 e aqui em cima por 7, eu não altero o valor original da minha fração? Porque eu estou dividindo tanto em cima quanto embaixo, tanto no numerador quanto no denominador, pelo mesmo valor. Então, a fração em si não é alterada. Eu posso usar essa técnica elementar aqui no tratamento desse limite. Com o quê? Com o que você pode me perguntar? Pensa comigo. Se eu conseguir dividir todos os membros aqui de baixo por x e ali em cima por x também, eu vou simplificar ainda mais esse limite. E é justamente isso que eu vou fazer. E é aqui justamente que é o pulo do gato dessa questão. É o jump of the cat, o round, né, dessa questãozinha aqui. Olha que coisa interessante. A gente vai dividir, então, esse raiz de x quadrado mais 1 por x. E a gente vai dividir esse x por x também e o x ali em cima por x. Fazendo isso, eu não alterei o valor original da minha fração, justamente porque eu dividi em cima e embaixo por x. X dividido por x, obviamente aqui nesse caso o x não é zero, x tendendo ao infinito, né? Então, nesse caso vai dar 1 e nesse caso aqui vai dar 1 também. Se o x fosse tendendo a zero, a gente ainda poderia fazer essa conta, porque o x nunca ia ser realmente zero. Mas se o x fosse exatamente igual a zero aqui, aí daria um problema, beleza? Mas, obviamente, como o limite é um número que nunca vai chegar, ele vai estar sempre se aproximando mais do número, mesmo se tivesse x tendendo a zero aqui, eu poderia continuar a fazer essa divisão tranquilamente, beleza? Então tá bom. Então eu vou ter que isso aqui é a mesma coisa, que 2 vezes o limite, quando x vai tender ao infinito, do 1 ali em cima, dividido por alguma coisa, mais 1 aqui embaixo. E é aqui que entra o segundo pulo do gato dessa questão. Eu não consigo dividir o que está na raiz por um número fora da raiz. Eu precisava que aqui tivesse uma raiz quadrada também. Mas eu não posso simplesmente inventar uma raiz quadrada aqui no x, senão eu estaria mudando o valor do x. Então o que eu vou fazer? Eu sou mais esperto que isso e eu vou colocar aqui que o meu x é a mesma coisa que raiz quadrada de x ao quadrado. Concorda comigo? Se eu tenho a raiz quadrada de um número que está ao quadrado, o resultado é sempre esse número, no caso em que esse número é positivo. Pelo amor de Deus. Raiz de menos 3 ao quadrado não é menos 3, é 3, tá?
Isso aqui, quando eu tenho a raiz de um número a ao quadrado, isso aqui é sempre o módulo desse número a. Essa é a definição da raiz, pelo amor de Santo Cristo. Não confundo essas coisas. Nesse caso, eu posso fazer o que eu acabei de fazer aqui em cima, porque o x é um número positivo. Então, o módulo de um número positivo vai ser sempre esse número positivo. Então, eu posso fazer isso aqui. Mas, novamente, caso o x não fosse um número positivo, fosse um número negativo, isso daqui seria igual ao módulo desse valor. Tá bom? Pelo amor de Deus, não confundam isso. Então, eu vou substituir ali, ó, o meu x por raiz quadrada de x quadrado. Tá bom, por que você fez isso aqui? Porque agora eu posso aplicar aquela propriedadezinha esperta da radiciação, que ela fala o seguinte para mim. Aqui sobrou 1, né? E aqui também sobrou mais 1. Que a raiz da divisão é a divisão das raízes. E aqui eu tenho uma divisão das raízes. Então eu posso aplicar e voltar, entre aspas, na propriedade e falar que isso aqui é a mesma coisa que raiz de x quadrado mais 1 dividido por x quadrado. Agora, um adendo rápido aqui, ó. Vamos fazer esse trem aqui para não ficar tão bagunçado. Raiz de x quadrado mais 1 sobre x quadrado é a mesma coisa que raiz de x quadrado sobre x quadrado mais 1 sobre x quadrado. Então, isso aqui, por sua vez, vai ser a mesma coisa aqui. X quadrado sobre x quadrado vai dar 1. 1 mais 1 sobre x ao quadrado. Beleza? Então tá, a gente chegou nessa relação aqui. Então vamos substituir ali o que a gente já tinha. Isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes o limite de quando x vai tender ao infinito de 1 dividido por. Ali vai sobrar, portanto, raiz de 1. Eita, essa raiz aqui ficou muito bizarra, né? Eita, ficou bizarro de novo, não tem problema. Vamos lá. Agora foi. Raiz de 1 mais 1 sobre x quadrado mais 1. Agora sim, por quê? Porque aí a gente pode plugar finalmente o infinito aqui, ó. Quando eu tenho a divisão de algum número, no caso ali é 1, né? Por infinito, o que vai acontecer? O número, nesse caso aqui, o limite disso aqui vai tender a zero, né? Porque quando eu tenho a divisão de um número por outro número muito grande, e cada vez mais se aproximando do infinito, no meu denominador, necessariamente eu vou ter que o limite disso aqui vai dar zero. Beleza? Quando o x tende ao infinito, obviamente, né? Então, isso aqui vai resultar para a gente em zero. Tal. E ali é o único lugar onde eu tinha x. Então, é o único lugar onde, entre aspas, eu substituí o infinito. Isso não é matematicamente 100% correto, mas é entendível, tá? É entendível. A gente consegue forçar essa barra. Então, isso aqui é a mesma coisa, portanto, que duas vezes. Ali em cima, a gente já efetuou o limite, então ficou 1 somente. E aqui embaixo ficou raiz quadrada de 1 mais 0, que é raiz de 1, mais 1. Raiz de 1 é 1, mais 1 dá 2. Então, esse termo com esse aqui vão ser cancelados, que 2 dividido por 2 vai dar 1. Portanto, o limite equivale a 1. Tá? Aqui é a resposta, a gente precisou de todo esse desenvolvimento aqui para chegar na resposta que esse limite valia 1. Eu falei para você que esse limite não é nada trivial. Essa é uma solução do meu professor de cálculo, o Márcio, que ele fez para essa questão que eu mostrei para ele e infelizmente não consegui resolver. E ele, por sua vez, conseguiu resolver. Eu achei muito bacana e resolvi trazer aqui para vocês. Muito obrigado, professor Márcio, se você estiver assistindo isso aqui. Então, rapaziada, muito obrigado aí para quem chegou até o final dessa aula. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado, que você tenha saído daqui mais inteligente, beleza? Então, comenta aí, cara. Se você curtiu, comenta aí se você tem alguma sugestão, algum feedback sobre, sei lá, qualquer qualidade. Ah, a questão técnica, o áudio não ficou muito bom, o vídeo tá desse jeito. Por favor, comenta aí ou se tem alguma sugestão de algum outro exercício, ou simplesmente parabenizando, ou fazendo algum outro tipo de crítica. Não se esqueça, pode comentar aí. O nosso comentário é um espaço livre para as nossas discussões. Muito obrigado, valeu, falou e fui. Um abraço no coração de todo mundo.